Olá, como vai você? Aqui Paulo Palhano, falando de Fortaleza, capital do estado do Ceará. Hoje, quinta-feira, dia 4 de junho do ano de 2020. Quero já agradecer a você que sempre me acompanha nas lives aqui pelo Facebook e você também que já foi lá no meu canal no YouTube. Esse vídeo, logo após ele sair daqui do ao vivo, ele vai para lá para o YouTube. Você pode compartilhar com outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu, eu queria pedir a você a gentileza de se juntar a gente. Vai lá, se inscreve, é só um clique que você dá, aí você ativa o sininho que tem do lado direito, e aí você também pode ver um dos vídeos que já estão lá, dá o seu like, dá o seu dislike, e compartilha com as pessoas também, faz o seu comentário, é muito importante saber. Fortaleza está com um clima diferente aqui hoje, né? Sol e caindo aqui uma gotinha de chuva. Fortaleza tem essas coisas. Fortaleza é uma terra maravilhosa. O problema nosso aqui são apenas os governantes, mas é uma terra linda, de um mar maravilhoso, de um povo hospitaleiro, mas aqui o que não presta são os nossos governantes, o governador e o prefeito, não tem nem adjetivo para dizer deles. Mas é uma terra maravilhosa, se você um dia puder vir, será bem-vindo. Embora tenha falado algumas coisas no passado por causa dos governantes, mas é uma terra maravilhosa. Bom, qual é o comentário que eu vou fazer hoje, nesse dia 4 de junho? Eu vou falar sobre a bandeira nacional, a bandeira brasileira. A bandeira do Brasil, ela tem uma frase que desde pequeno a gente aprende, pelo menos a gente aprendia na aula de moral e cívica, que deveria voltar, não é? E a frase é ordem e progresso. Ordem e progresso. E desde o garoto que eu li aquela frase, eu ficava pensando o que era ordem e progresso, não é? É uma frase positivista da influência francesa de Auguste Comte, não é? Que teve muita influência dos positivistas aqui no Brasil, mas essa frase ela deveria ser o mote de verdade da nossa história como povo. Poucas bandeiras têm escritas, a maioria das bandeiras são apenas cores, não é? Algumas bandeiras são apenas tem símbolos, mas a nossa tem uma frase: ordem e progresso. E a minha mãe, que já está com 80 anos, ela me disse uma coisa quando eu era garoto interessante. Ela dizia sempre assim para mim: meu filho, quando você chegar em qualquer lugar, arrume um ambiente onde você vai estar. Arrume o lugar. Então, se você chegar para trabalhar num canto, arrume a sua mesa, arrume o lugar, recolha o lixo, deixe um ambiente favorável para você produzir. Se chegou num quarto para dormir, não é? Arrume. Se a cama estiver empoeirada, sacuda. Enfim, sacuda o pó da cama, não é? Enfim, minha mãe me dava essas dicas. E aí eu aprendi isso com ela, né, de chegar e arrumar o lugar onde estou para poder estar naquele lugar e fazer, digamos assim, história naquele lugar. Muito bem. Então, sobre a questão da ordem do progresso, o que adianta? A chuva está aumentando, então vamos fazer o seguinte: a gente vai entrar aqui, vem cá. A Soninha está aqui me acompanhando, vai entrar. A Soninha entra aqui e pega aqui nesse portão aqui. Ficou escuro? Ficou bastante escuro. Então, peraí, deixa eu pegar aqui uma parte clara. Pegou? Então vamos pegar só a parede aqui atrás, para não ficar só a parede aqui. Ficou muito escuro. E começou a chover legal lá. Não melhora nada não. Então, deixa eu falar para você. Do que adianta você pegar empréstimo no banco? Que empréstimo tem a ver com progresso. Mas se você não tem a organização pessoal, se você não tem a disciplina pessoal com o seu dinheiro, se você tanto faz ganhar 500, como 1.000, como 2.000, como 3.000 reais, daqui a 2 dias você não tem mais R$1 na conta, não adianta nada. Ou seja, você não vai ter progresso que você não tem ordem. De que adianta você trocar de parceiro ou de parceira? Tem gente que tem essa facilidade, né, de trocar de parceiro ou de parceira. Uma vez chegou um rapaz na igreja, né, e ele já estava no 5º casamento. E eu chamei e disse: amigo, eu acho que agora você tem que parar nesse daí, porque o problema não deve ser mais a pessoa, porque sim, o problema deve ser você. Então não adianta nada você trocar de parceiro ou de parceira se o problema está em você. Ou seja, não adianta você imaginar em progredir nos relacionamentos se você não tem a ordem interior muito bem ajustada. Ordem e progresso. Do que adianta você fazer academia
e ficar, ou tentar ficar fitness, se quando você sai da academia, onde você passa aí talvez uma hora e meia, se quando você sai da academia, você continua comendo fritura, continua comendo açúcares, continua comendo todo tipo de carboidrato pobre, continua dormindo ruim, ou seja, você não vai progredir se você não tiver ordem e disciplina, por exemplo, na sua alimentação. Não adianta. Você não tem ordem, então não vai ter progresso. Não é a academia que vai te fazer uma pessoa mais sarada, mais saudável. E aí, levando para a questão nossa política, nossa questão social, de civilização, nossa cidadania, toda vez que tem uma eleição, chega um político executivo, o presidente, o governador ou o prefeito e diz: não vamos fazer mais hospitais. Não adianta. Nós podíamos ter um hospital em cada esquina. Nós estamos tão adoecidos, eu não sei se na sua cidade é assim, mas em Fortaleza, praticamente em quase toda esquina tem uma Pague Menos, uma farmácia Pague Menos. Se não tiver uma Pague Menos, tem uma Drogazil, uma farmácia Drogazil. E se não tiver, tem a Extra Farma. E se duvidar, na mesma esquina tem a Drogazil, a Pague Menos e a Extra Farma. E na outra esquina, para fechar o circuito, tem a farmácia do bairro. Então não adianta a gente construir hospitais se a gente não tem saneamento. Porque o que mais adoece as pessoas é a condição de vida que elas têm. A falta de saneamento, a falta de uma condição decente, de moradia, de casas que não têm esgoto, de casas sujas, de casas muito baixas, muito quentes, não tem saneamento, não tem estrutura para essa pessoa morar bem, então não vai ter progresso se não tem ordem. Quando tem eleição, os políticos chegam e dizem: vamos aumentar concurso público para policiais. Para quê? Para quê? Aumentar o efetivo, transformar a sociedade num grande quartel de policiais na rua. O que adianta ter um monte de policiais se nós não temos educação básica? Sabe onde é que está a ordem? Na educação básica. Porque se as crianças tiverem educação básica de qualidade, como eu tive, não é? Educação básica de qualidade. Se as crianças tiverem esporte, tiverem uma pracinha para brincar, um campo de futebol para jogar ali pelada e para brincar de carimba, brincar de bandeira, brincar de... Carimba é queimado, né? No outro lugar chama queimado, carimba, queimado, brincar de bandeira, 7 pecados, brincar de pique-esconde, brincar de jogo ajuda. Crianças assim dificilmente entrarão na bandidagem. Então não adianta aumentar o número de policiais, ou seja, não adianta querer progredir o número de policiais se você não tem ordem na educação básica. De que adianta nós termos carros maravilhosos? Eu fico olhando aqueles comerciais da Hyundai, por exemplo, dos carros da Hyundai, o melhor carro do mundo e tal. De que adianta? Você vai nas ruas da cidade de Fortaleza, por exemplo, que é a minha cidade, é um lixo. O asfalto aqui é feito de açúcar, e eu acho que é um açúcar, aquele cristal, pior que existe, não é? Basta uma chuvinha dessa que vem aqui, o asfalto se abre. Eu já viajei a BR-116 inteira de motocicleta, viajei a 101 inteira de motocicleta. De que adianta a gente ter motos maravilhosas, Harley Davidson, motos da Suzuki de 1.600 cilindradas, 1.200 cilindradas, não é? De que adianta a gente ter tudo isso se nas estradas você vê a placa de 60 km? Eu pergunto a você, para que diabo é que nós queremos um carro que vai a 220, 240 km por hora e você chega na cidade de Fortaleza, por exemplo, não sei nas demais capitais, a placa é de 60 km? É melhor se todo mundo aposentasse os seus carros, nós destruíssemos nossos carros, comprássemos cada um uma carroça e botássemos ali um pangaré para puxar. Ou seja, não adianta pensar no progresso de ter carros grandes e fortes, nós não temos onde andar, não tem a ordem, não tem a organização para que a gente possa ter bons carros. E como é que a gente pensa em prosperidade no país? Como é que a gente pode pensar em prosperidade? Prosperidade, quem traz prosperidade para uma nação são os empresários, são os empreendedores. É a riqueza do empreendedorismo que traz emprego, que gera renda, que gera imposto, que gera um ciclo virtuoso. Mas como é que nós podemos experimentar isso sem democracia? Sem uma democracia sólida. Por exemplo, aqui na América Latina, toda hora essa maldição, é uma maldição essa coisa do comunismo, que toda hora quer vir contra nós. Olha, eu já falei para vocês em outras oportunidades que eu já conheço aqui alguns países da América Latina, América do Sul. Eu fui de moto, né? Então eu andei por dentro do país. Então eu andei no Paraguai,
Andei no Uruguai, eu cortei inteiro de motocicleta, uma parte da Argentina, o Chile, fui até Santiago, a parte da Bolívia e o Peru, fui até Machu Picchu. E somos países pobres. Sempre, não é? A gente olha e vê sempre aquele sentimento de tristeza. Por que nós não conseguimos prosperar? Por causa dessa ameaça constante da democracia. Eu conheço também os Estados Unidos, já estive lá algumas vezes, e quando você vai aos Estados Unidos, você se surpreende com a escala da riqueza daquele país. É uma escala gigantesca de riqueza, não é? Eu conheço uma pessoa que trabalha numa loja de instrumentos musicais. É uma loja grande, o tamanho de um shopping que tem aqui no Ceará, um shopping que tem aqui em Fortaleza, quase o tamanho daquele shopping, quase o tamanho do shopping em Guatemi, uma loja para vender instrumentos musicais. Eles vendem 4 milhões de dólares por dia de instrumentos musicais. É uma riqueza, não é? É como aquela conversa do Juca Kfouri com aquele maconheiro da Rede Globo, como é? Que se diz que fuma maconha há 55 anos, que esse nome dele agora, que é jornalista e trabalha com música, enfim, lançou muita gente, lançou o Lulu Santos. Ele disse que ali dentro é o ventre da besta. Por que os Estados Unidos têm essa riqueza tão grande? Porque a democracia ali nunca foi ameaçada. As pessoas estão armadas para defender a democracia. Entende? Para eles é fundamental o direito à liberdade. A estátua, né, que fica lá em Nova York, eu tive a oportunidade de ver aquela estátua de perto. Eles chamam a estátua da liberdade. É um símbolo para eles fundamental que é a liberdade. Não haverá prosperidade. Não adianta empreender se amanhã vai trocar o governo, vai entrar um governo fascista, comunista, como o governo do PT, e aí vai começar a aumentar os impostos, né, que o presidente Bolsonaro quer diminuir os impostos, porque ele acredita que a prosperidade vem com a democracia forte, mas o Estado precisa ser pequeno para a democracia ser forte. Portanto, a minha reflexão hoje com você, meu amigo, com vocês, meus amigos, é que a gente faça valer na nossa vida, na nossa fé, na nossa família, na nossa história, na nossa nação, em tudo ao nosso redor. Arrume o lugar onde você está. Crie ordem, porque da ordem a gente pode ter o progresso. Deus abençoe você, fique com Deus. Um beijo para todo mundo e até amanhã.